pagar o tributo? É que você pode até suspender uma ação de execução fiscal se você demonstrar, de certo modo, que você não pagou os tributos porque você não tinha condições. Mas você era desorganizado. Mesmo que você tenha passado por alguma dificuldade financeira e erroneamente seja enquadrado como um sonegador, há como reverter isso tendo uma assessoria de um advogado tributarista. E ninguém procura um advogado tributarista até que precise. Essa é a Certo. realidade. Eu parei em que parte? Então começa de que parte? Você sabe a diferença entre um sonegador e um mal pagador de impostos? Olá pessoal, eu sou a Juliana, perita contábil aqui na Interitax. E eu sou a Jaiane, advogada tributária aqui na Interitax. E hoje, mais um assunto muito importante para você, direto dos nossos bastidores tributários. Você é um sonegador ou um mal pagador de impostos? Saiba aqui a diferença, nada de acusações, esse não é o nosso interesse, mas apenas trazer um conteúdo informativo para você levar aí para sua empresa e encontrar soluções, recuperação de créditos tributários da melhor forma possível e dentro da legislação. Via de regra, vamos começar aqui pelo sonegador fiscal. Quem é o sonegador? Aquele que emite o fato gerador. Mas, Jaiane, o que é o fato gerador? Vamos nivelar aqui o conhecimento, porque o nosso intuito é sempre trazer o conhecimento para você. Quem é que, de certo modo, sonega o fato gerador, deixa de informar ali o fato gerador? É a obrigação, ou seja, é você vender algo, é você prestar um serviço. Quando você fala de um sonegador, você deixa de informar a prestação de serviço por meio de uma declaração acessória. Por exemplo, você é cabeleireiro, prestou um serviço fez luzes no cabelo de uma cliente. O custo foi R$500. Você tem que emitir uma nota fiscal, que é por meio dela que você garante, informa para o fisco que houve uma prestação de serviço. E após essa informação, é enviada uma declaração acessória para fazer a apuração desse tributo que é devido. Então, o sonegador é a pessoa que não informa, por meio da nota fiscal, a prestação de serviço, ou seja, omite o fato gerador prestação de serviço. Já o mal pagador... Você quer informar aqui, Ju, para os nossos telespectadores? A parte mais difícil você já fez. Obrigada. Então, o mal pagador, ele não é um sonegador, muito pelo contrário. É aquela pessoa que, devido às condições financeiras, seja pessoais ou da empresa, acaba deixando de pagar o seu imposto em dia. Ou seja o imposto sobre a folha de pagamento, INSS, Fundo de Garantia, os impostos tributos sobre o seu faturamento, PIS, COFINS, o DAS do Simples Nacional, o DAS do MEI, ou inclusive os impostos tributos sobre o lucro, que é imposto de renda e contribuição social. Óbvio, dependendo do regime tributário da sua empresa. Algumas terão mais guias, outras terão menos guias. Ou seja, o mal pagador não é necessariamente um sonegador. E muitas vezes as pessoas confundem. Quando a gente fala, na hora de você colocar na cesta ou na balança, qual que é a prioridade de contas a se pagar numa empresa? E a gente coloca sempre como prioridade a empresa honrar com a folha de pagamento dos funcionários, honrar com o FGTS dos funcionários e deixar os outros tributos em aberto, não é para incentivar a sonegação, muito pelo contrário. É para garantir o direito daqueles que são menos favorecidos, vamos dizer assim, que são pais de famílias que trabalham naquela empresa para serviço, em detrimento do quê? De parcelar, negociar os tributos que ficaram em aberto, que eles não puderam pagar, são os tributos sobre o faturamento, sobre o lucro, com a Receita Federal ou com os órgãos competentes. Então, essa é basicamente a diferença. Um mal pagador não é necessariamente um sonegador. Um sonegador, como muito bem explicado pela Jaiane, ele age propositalmente para omitir informações sobre a sua receita, sobre as notas fiscais emitidas e sonegar imposto. O mal pagador não. Ele não deixou de enviar para o fisco as informações das suas receitas, do seu faturamento. Muito pelo contrário. Ele as informou, sim, porém não conseguiu cumprir com a sua obrigação principal, que era pagar os impostos e o tributo. E veja só, deixar de pagar um tributo não significa um crime, porque se fosse um crime, não teria as leis que instituíram os parcelamentos de débitos fiscais a nível federal, municipal e estadual.
Então, o que acontece geralmente é que as empresas empreender no Brasil é um tanto difícil, porque a gente o empresário, ele é como se ele fosse corrompido pelo sistema, ele fosse engolido pelo sistema tributário, a forma de cobrança, e que, de certo modo, destoa, diminui o seu lucro. Então, o empresário ele tem que ficar a todo momento fazendo malabares para ele conseguir decidir quem ele paga, porque é o que acontece muito dentro do mundo empreendedor. E a gente coloca assim como regra, quem deve ser pago primeiro é o funcionário, porque esse é o pai de família, esse é o que precisa do pão de cada dia ali na sua mesa. Em contrapartida, o Estado ele pode ficar ali de certo modo de forma secundária para receber esse tributo. E por que isso? Porque além dele corroer o empresário com a alta carga tributária, ele de certo modo, uma vez que recebe os recursos em forma de tributo, ele não utiliza isso, ele não destina isso de forma correta, da forma como é previsto na Constituição. E eu não estou aqui dizendo que as pessoas devem deixar de pagar tributos. Essa não é a mensagem desse vídeo. A gente está trazendo situações em que os empresários enfrentam aqui e que parece que neste mundo não é visto, porque o empresário é visto como algo ruim, sendo que o que é ruim, o que é um câncer, é o próprio Estado, que cobra tributos de todos, dos empresários e dos consumidores, da grande massa, e não traz isso de volta em forma da prestação de serviço público. E isso precisa ser revisto. Concluindo, ninguém paga imposto feliz, tá? Mas a gente precisa saber a diferença entre sonegação, o crime de sonegação, do mal pagador de tributos. E por que isso? Porque a sonegação ela é considerada um crime. E aquele que comete esse crime está sujeito às penalidades previstas no nosso Código Penal, tá? Mas o mal pagador, ele não é um criminoso, mas ele pode ser enquadrado como um criminoso. E aí a importância de um advogado tributarista que entende dessas nuances. Para maiores informações, a gente vai deixar aqui o nosso contato. Caso você tenha alguma dúvida, eu já peço de coração que vocês curtam, compartilhem e comentem aqui, porque a sua pergunta ela pode ser instrumento respondida para uma outra pessoa que tem uma dúvida igual à sua. Não existe pergunta ineficiente. Existem perguntas que podem ser respondidas e solucionar o problema de uma outra pessoa que está acessando aqui o nosso canal. Compartilha com alguém que precisa dessa informação. E é isso. Tchau.